E assim começou. E assim começou a minha história. E por que começou, da onde começou, isso é muito importante. A gente sabe que em determinado momento da vida a gente tem muita revolta, tem muitos desejos, e como que a gente lida com isso? Como que você, aluno, lida? Você faz o quê? Tem menino que vai pichar, tem menina que vai namorar, tem menino que vai pegar o carro escondido do pai, da mãe. Eu não vou entrar no julgo de valores, mas há formas também de você usar toda essa sua energia para quê? Para transformar o seu mundo e o mundo do próximo. Uma das formas é através do jornalismo social. É através de rimar no Islã, de fazer teatro. Isso é uma das formas que você vai usar toda essa sua energia, essa revolta, ou esse amor, porque a gente precisa de amor para transformar, não só por nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a partir daí que nasce o momento que eu fico olhando um menino chamado Lucas Silva. Eu sei que você nem sabe quem é, porque você é muito novo, mas você vai saber sim, porque vai ter, eles vão voltar, reprisar, eles vão fazer uma nova roupagem de Lucas Silva, O Mundo da Lua, na TV Cultura, na mesma TV Cultura. Ele tinha um rádio e ele se comunicava com o planeta, com o mundo. Eu ficava doido com aquilo. Além dessa comunicação que eu ficava vendo, eu era louco para ter aquele rádio dele. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu fiz um rádio daquele de papelão. Meu pai é um ouvinte até hoje de rádio. Meu pai ama rádio. E meu pai tem uma coisa que você nem sabe porque você nem tem idade. Mas pergunta para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, tinha um rádio de madeira chamado motorrádio. Meu pai tem um até hoje. Então, meu pai sempre soube das notícias antes. Outra coisa que meu pai tinha hábito quando trabalhava, hoje ele é aposentado. Ele pegava o jornal, colocava na mesa, colocava eu e minhas irmãs, ele lia as matérias, mas toda a matéria era positiva. Às vezes ele falava, olha, criança que não arrumou a cama acabou sendo castigada, e daí a gente ficava ali com medo. Meu pai sempre muito gozador, muito inteligente, um homem de uma inteligência muito grande. Eu sou fruto desses lugares que eu estou falando, de canalizar amor e revolta no lugar certo, de um pai que gostava de comunicação, e, desculpa, eu amo ela, mas da minha mãe que gosta até hoje de fofoca. Então eu ia ser o quê? Jornalista. Então essa é a ideia. A ideia é a gente poder aproveitar o que a gente tem do nosso redor, no nosso melhor, e transformar isso em conteúdo. Se for jornalístico, melhor ainda. E na apostila, você vai lá na apostila, você vai ver com mais detalhes por onde eu passei, como que iniciou essa minha ida. Por exemplo, eu vou contar uma curiosidade. Eu tinha uma rádio online, e a minha rádio online, ela, primeiro de tudo, eu conheci uma rádio de bairro que não era nem comunitária, piratas. A diferença, você sabe o que que é? Comunitária, quando ela é legalizada, ela é pelo governo. Vou dar uma dica. Toda rádio comunitária aqui em São Paulo começa no, acho que 87.7. Só que ela muda. Se você estiver no Ipiranga, a rádio comunitária está no 87. Se você estiver no Campo Limpo, tiver uma rádio comunitária, ela também está no 87. Ela só muda de região o nome, mas ela está na mesma frequência. Rádio pirata não. Rádio pirata é você simplesmente monta uma rádio que vai ser ilegal, mas a rádio que tinha lá no Jabaquara, onde eu nasci, Ilê, da mãe Silvia de Oxalá, era uma rádio que fez com que muitas pessoas tivessem o primeiro contato com comunicação. E eu sou um desses. E eu ficava olhando aquilo, eu falava assim, o que essa mulher ganha de pôr um bando de jovem para ficar dentro dessa rádio? Eu lembro de uma coisa, tinha uma menina muito bonita lá, e muitos dos meus colegas ficavam lá querendo estar na rádio porque a menina estava lá, ela lia matérias, eu lembro. Mas eu ficava indagando por que aquela mulher ganhava com aquilo. O tempo passou, vamos dar um pulo na história. Eu tenho uma rádio online, uma rádio que nasce
do meu amor pelo meu time de futebol, que eu não vou falar, mas ele vai disputar a final do Campeonato Paulista com o Palmeiras. Quero trazer aqui, aluno, para você um momento muito importante para também a gente entender que postura, como chegar, faz diferença até para que algumas coisas aconteçam na hora que nós estamos ali trabalhando. Por exemplo, estava eu na casa do dirigente do clube que eu fui fazer a matéria. Chegando lá, toca o telefone. Ele poderia tranquilamente atender o telefone, olhar para mim e falar assim, olha, depois a gente conversa, eu preciso atender, mas pela minha postura, como eu abordei, cheguei lá organizado, levando equipamento, com perguntas feitas, ele sentiu que ele estava ali, por mais que fosse uma rádio, que era uma rádio que estava iniciando em uma rádio online, ele simplesmente pegou e falou, não posso falar com você agora porque estou dando uma entrevista para o Anderson. Então isso faz parte para a gente lembrar, principalmente, a forma que a gente chega na hora de fazer uma entrevista. Isso foi impactante para mim, para ele, que a ponto disso entrar na minha história. Então, a partir daquele momento, uma grande emissora pegou, entendeu que ele estava dando uma entrevista para um grande jornalista também. Pelo menos, naquele momento, a gente se igualou. E isso é importante, você tem que pôr isso em mente, aluno e aluna, que você é igual ou melhor que todo mundo que está ali, mas não por uma questão de vaidade, por uma questão de profissionalismo. Se prepare, chegue lá para você fazer uma entrevista com segurança. Isso define como que você vai ser tratado e como que vai ser feita a sua matéria. Quero agora falar do como nasceu o Jornal Empoderado, a minha forma que eu guiei e fui guiado para que o Jornal Empoderado chegasse aí a mais de 8 anos de existência. A história, com mais detalhes ou menos detalhes, vocês vão ler na apostila, vai estar lá. Mas eu queria falar uma parte que eu vou juntar como ele nasce com uma historinha que eu gosto de contar essa história. Eu era funcionário da Prefeitura de São Paulo e eu estava no Centro Cultural do Jabaquara com um amigo que é falecido, Anderson John, que me faz a provocação e ele fala assim, vamos montar um jornal. Eu aceito a provocação, só que ele achou que eu estava brincando. Só uma dica para vocês, alunos e alunas, só uma informação. Lembra que eu falei da Mãe Silva de Oxalá no outro vídeo? Hoje o Centro Cultural Jabaquara é em homenagem a ela e leva o nome dela. Olha que interessante, então ela sempre está ligada no meu nome. Sobre a volta com a construção do jornal, eu achei impactante ele falar, me incentivar a montar um jornal. Eu trabalhando na prefeitura, entro na sala da minha amiga Cris Colite, e daí eu falo, Cris, como que faz para fazer um jornal? Ela olhou para mim e falou assim, o primeiro passo é você sair da minha sala, porque eu tô ocupada, depois a gente brinca. Daí eu falei assim, não, eu tô falando sério, quero saber como faz o jornal. Eu falei assim, Anderson, você precisa, aí eu vou falar o que eu utilizei para fazer o jornal. Que vocês podem começar a partir desse lugar, ou vocês podem ver outras formas, mas eu tive primeiro o jornal impresso. Então, para ter um jornal impresso, o que eu precisei? Eu tinha que ter quem escrevesse, primeiro. Tenho que ter temas, tenho que ter as matérias. Legal. Eu tinha que ter quem revisasse. A Cris acabou sendo a primeira revisora do Jornal Empoderado. Tinha que ter quem editasse o jornal. A edição ficava a cargo do meu amigo Rafa, que tinha uma gráfica, e ele já rodava o jornal. Então eu aprendi também como era o processo de rodar um jornal na gráfica, como era o processo de impressão, como era rotativa, como que funcionava a máquina de corte, até a distribuição, porque eu mesmo fazia a distribuição, eu aprendi muito sobre distribuição. Por exemplo, eu pegava o jornal que tem algo que
me emociona muito nesse momento que eu sempre lembro, que é assim, eu ia trabalhar e minha mãe ficava com um bloco gigante de jornal dobrando o dia inteiro. Eu chegava à noite, pegava o jornal, colocava numa mochila, na minha hora de almoço, ou em onde eu estivesse, eu distribuía jornal impresso para as pessoas. Ele nasce o impresso antes do site. Então, eu chegava num policial militar dentro da viatura, ou então, eu já fiz algo que... coisas de Anderson. Eu chegar numa quebrada, pedir autorização para as pessoas que vocês estão entendendo, que comandam ali a quebrada, e eu fazer um dia tarde de pipoca entregando meu jornal e falando sobre as matérias e a importância de direitos humanos, tirando dúvida. Então o jornal nasce de uma provocação, e mais a partir da provocação eu fui sistematizando a forma do nascimento dele a partir das dicas que eu fui recebendo de uma jornalista que era a Cris. Então eu tive revisor, eu tive editor, tive chargista. O jornal impresso durou pouco tempo, porque eu pagava o jornal, eu não tinha anúncio. Outra coisa, hoje eu tenho essa noção melhor da importância de você sistematizar financeiramente o seu projeto também. Antes, eu só sou um fazedor de coisas. Eu só queria pôr ele na rua. Eu só queria contar a história do meu povo e das pessoas importantes que sempre precisavam ter essa voz. Mas hoje eu entendo que outra coisa que a gente tem que olhar é quando você for montar o seu canal, quando você for montar seu jornal impresso, a sua rádio online, o que for, tem que entrar como parte do projeto a sistematização financeira, tem que ter dinheiro. Para quê? Para você pagar um servidor de internet, para você pagar pessoa que vai revisar, para você, ao fotógrafo, mesmo que você não consiga no início pagar o que o mercado pague, só de você pagar a condução do seu fotógrafo, você está mostrando que você se importa com o trabalho dele. Então começa a partir desse lugar. Eu quero tocar aqui agora num ponto importante. Você que tem um jornal, você já sabe os caminhos, você já chegou lá. Às vezes falta estrutura. Falta você olhar organizações que já têm jornal parecido com o seu, isso é uma dica. Olhe quem já faz o que você faz para você ver como ele chegou onde ele chegou. Estude os caminhos dessa mídia. E tem várias mídias. Por exemplo, na própria apostila, se você voltar lá, tem a Enóis Jornalismo, que é um local onde dá cursos de jornalismo popular e social. Então, você que já está no caminho, às vezes é só uma questão de ajuste para você estruturar. Tem várias mídias. Olhe as mídias que você, hoje em dia, olhe com o olhar de quem, empresário mesmo, de quem está criando um projeto. Então você olha um ICL, vê como que o ICL se estruturou para chegar onde chegou, a Revista Fora, a Carta Capital, como... E outra, é lógico, você sempre tem que almejar, mas você pode almejar e olhar também aquelas que estão crescendo junto com você. Às vezes uma parceria funciona muito bem para você. Esse é um ponto. Agora eu quero falar para você, aluna, que quer iniciar um projeto de comunicação. Você que está aí na sua casa, que tem muito amor, tem muita revolta, mas tem muita criatividade, muita força de vontade, a gente vai canalizar tudo isso de que forma? Quero tirar do papel meu projeto de mídia. Eu vou dar um exemplo que parte do que eu fiz para que vocês tenham uma ideia e a partir daí vocês vão começar a estruturar o seu projeto para que ele realmente venha a existir. Falando para quem, agora você aluno, aluninha aqui, que está aqui olhando, fala assim, ah tá, mas ele falou tirar do papel. O que é esse tirar do papel? Então vamos lá. Se você for fazer um jornal impresso, o que você precisa? Você precisa de uma gráfica. Essa gráfica pode ser a tradicional ou a gráfica online. O que diferencia? A tradicional, ela tem um fluxo de trabalho menor, então pode ser um pouco mais caro. Eu aconselho você começar pelo online, porque na online, como ele tem um fluxo de trabalho gigantesco, eles conseguem baratear o valor.
Você vai precisar de alguém que revise os seus textos, você vai precisar de alguém que edite. O que é editar? Onde vai ficar a foto, alinhamento, enquadramento? Você precisa de quem vai tirar foto. Ah, mas só tem eu. Não há problema. Você cria um sistema onde você vai pegar essa foto, depois você vai ter um programa que... Hoje você tem programa online que você pode fazer tratamento de imagem ou tratamento do vídeo que você captou. Então você vai falar assim, olha, então primeiro eu tiro as fotos, depois eu pego esse material, armazeno ele, a partir daí eu fiz a diagramação do meu jornal impresso, eu tenho que ver qual é o modelo que a gráfica quer receber, a fórmula, ela vai me dizer, ela vai falar para você, e a partir daí você manda para ela o arquivo. Se for gráfico online é mais fácil, e você só vai depois buscar o jornal impresso. Se você for montar um canal, o que você precisa? Num canal você precisa pagar um serviço de internet, você precisa pensar o espaço que você vai estar, ter um tripé. Hoje em dia, vamos falar, mas eu não tenho R$1, que você coloque livros ali, sem que apareça na imagem, no enquadramento, você põe o seu celular em pé para te filmar, na horizontal. Então, esses são alguns mecanismos. Você tem uma outra questão, você é uma rádio online, às vezes, quando você for fazer, tem os servidores, esses servidores já disponibilizam a opção de rádio online para você. Então outra coisa aqui, a dica aqui que eu vou dizer de ouro, preste atenção naquelas mídias que já existem. Não tem problema, hoje em dia você pode até perguntar para as pessoas que trabalham ali, fala assim, olha, quanto você paga no seu site para ele estar no ar? Como que você tem uma câmera? Eu percebi que você tira foto com o celular porque você não tem câmera. Você pode trocar essas informações em redes. Então você pode e deve buscar o máximo de informações para que você veja onde você se encaixa e como que você vai, na prática, tirar o seu jornal, sua rádio online ou seu projeto de mídia do papel. Aluna, se você hoje quer montar a sua mídia, hoje você tem a rede social, você dá, como a gente fala, um Google, você tem informação. Hoje você pode conversar com pessoas que já criaram uma mídia. Isso vai te ajudar a tirar ideias, pegar referências e principalmente ver que muitas vezes é só você ir lá produzir e começar. Não ter medo, né? Utilize tudo que você vai ver aqui nesse curso, nos outros cursos, e você vai ter certeza que você vai conseguir, daqui um ano, estar aqui sentado onde eu estou, ajudando outras pessoas com a sua mídia que vai estar no ar. Vou tocar num tópico aqui sobre jornalismo antirracista e comunicação popular. Mas antes de falar isso, eu queria contar uma história. Eu fui presidente da empresa júnior da faculdade. Aí, o meu professor foi me apresentar para um grupo de alunos do Rotary Club, que é uma associação de jovens empreendedores, tudo bem. Aí ele olhou, pegou no meu ombro, falou, esse aqui é o Anderson, esse aqui é um rapaz que luta muito, que está aqui buscando o seu espaço, né? Ele é um cara que tem uma mãe negra, que é doméstica, né? Tem todas as dificuldades do mundo, com um pai que ele nem conhece, e todo mundo se emocionou muito, foi muito impactante tudo isso. Só tem uma questão, ele não combinou essa história comigo. Essa não era a minha história. Naquele momento eu me senti o Cris, sabe quando a senhora Morello fala dele? Foi o que aconteceu comigo. Quando a gente fala de jornalismo antirracista, é para que a gente tenha voz, conte a nossa própria história e conte a história dos nossos. A necessidade de não ter pessoas não negras contando a nossa história. Que você possa e sinta-se à vontade e com lugar de fala para que você faça essa representatividade. É para isso que nós montamos e criamos um projeto com recorte racial.
É para isso que o Jornal Empoderado existe e outras mídias pretas. Então o que você vai fazer é isso. Você vai permitir que ninguém mais conte a sua história e a história do seu povo. Quero dizer para você que temos a importância de ter uma mídia antirracista e popular para que a gente possa ter voz e dar voz a quem tem muito a oferecer e não tem espaço. Uma outra questão é a gente imaginar aqui que você vai estar contribuindo diretamente para a luta antirracista do país de uma forma geral. Quando você dá voz a uma senhora negra, para um senhor negro, para um jovem negro, você está contribuindo para que eles sejam vistos por todo mundo e conte as suas histórias. Então, eu escrevi um pouco mais, com um pouco mais de detalhes na apostila. Eu quero que você pause o vídeo, vá na apostila, leia um pouco sobre esse tema, se aprofunde em outras. Eu aconselho você também a ler outros materiais, tem grandes materiais sobre o tema da luta antirracista, eu até indico livros aqui sobre o tema, e depois você volta aqui para a gente continuar. Vamos agora conversar sobre o Manual de Repórter Popular. Eu criei esse manual com a minha experiência de 10 anos no Jornal Empoderado, além da experiência que acabei compartilhando com amigos e amigas profissionais que estão aí até hoje trabalhando, ou outros que já não estão mais trabalhando, mas eu quero trazer aqui algumas questões iniciais importantes. Primeiro, organização é importantíssimo, checagem de fatos, dê crédito, seja de foto ou de quem te trouxe uma informação, e principalmente, vamos enfatizar aqui a importância de saber lidar no seu dia a dia com diversas pessoas. Então a palavra preconceito não cabe. Você vai lidar desde um homem simples da quebrada, que tem muita informação para te dar, a um indígena aldeado ou não, uma mulher trans. Então a palavra preconceito não cabe. Além de você checar a sua matéria, dar crédito, ser organizado, também tenha em mente a pluralidade. É por isso que você é um comunicador popular. Vou citar aqui alguns tópicos, aí você vai pausar o vídeo, lá você vai ter muito mais tópicos e a gente vai dividindo e vamos conversando aqui para que você assimile e você possa vir aqui receber esses 10 anos aqui de jornalismo social. Eu queria tocar sobre um outro ponto, jornalismo responsável. Vamos pensar que se a gente está fazendo uma contra-narrativa do que normalmente é feito em mídia tradicional, o que você pensa, aluno, aluna, como um jornalismo responsável? Eu queria que você focasse nesse momento na seguinte ideia. Você já reparou como que o nosso povo é abordado na mídia? Você já reparou como que os programas policialescos apenas apontam o dedo chamando todo mundo de bandido por uma pessoa que a gente ainda não sabe se ela foi nem julgada? Então aqui a ideia é a gente perceber o que nós temos que fazer para ter um jornalismo plural e social. Por exemplo, você que está no campo, você tem as suas demandas. Como que você é retratado? Você já reparou que você é sempre retratado como caipira que não sabe falar em culto? E você que está nos rincões do Nordeste? Outra coisa, lembrar que sair do mais do mesmo também é importante. Você sabia que tem um dos lugares onde mais tem casa de umbanda e candomblé é o Rio Grande do Sul? Isso é fazer jornalismo com outro olhar. É sair do estereótipo que na favela do Rio de Janeiro, ali só tem luta de bandido e polícia. Você tem muita coisa sendo produzido em favelas, no interior de São Paulo, no Nordeste, no Acre, no Espírito Santo, em um monte de lugares. E para além das margens nacionais. O boliviano, você tem o paraguaio. Qual é a forma que você pode retratar e trazer a cultura dele, a história dele, sem ser a estereotipada como é na mídia tradicional? Então isso também é importante você ter em mente para quando você for fazer uma reportagem, uma matéria com um vínculo social dentro do campo dos direitos humanos. Finalizando sobre o jornalismo responsável,
eu quero deixar aqui um pensamento para você, aluno e aluna, na questão de como é retratado pessoas pretas, pobres, periféricas, do campo, indígenas, pessoas trans, quando estão na mídia tradicional. Você já reparou? Normalmente, quando é uma pessoa branca, igual aconteceu aquele caso do empresário assassinado no aeroporto. Normalmente eles sempre primeiro colocam a profissão, o empresário, o professor. E quando é uma pessoa preta? Como é retratado? Já reparou, por exemplo, que a vítima sempre aparece na matéria e o culpado? Você já viu a foto do policial que mata? É esse olhar, é essa visão que eu quero que você tenha. E a gente aqui nesse manual, a partir de agora, a gente vai poder esmiuçar, trazer um pouco mais de informação de como você transforma a sua matéria muito mais em social e muito mais distante do que você encontra aí na mídia tradicional. Alunos e alunas, agora a gente vai falar um pouquinho da minha experiência. Vou resumir da seguinte forma: se eu tivesse todo esse conhecimento, toda essa bagagem, essas dicas, quando eu comecei, a minha trajetória teria sido muito mais simples. Então a ideia é isso, é poder contribuir para que você tenha muito mais facilidades. Uma das questões que eu quero tocar aqui é, quando você for fazer uma entrevista, cheque seu aparelho, cheque seu celular se tem bateria, leve caneta, não importa, eu escrevo pouco. Não, você tem que escrever, porque se falhar a bateria do celular, você tem papel e caneta. Você estando lá na hora, você não tem experiência ainda, não há problema. Faça as perguntas e leve numa folha. E outra, estude sobre a pessoa que você está falando. Isso é importantíssimo. Saiba o universo dessa pessoa. Isso é o básico. E tem uma regra de ouro que eu vou deixar aqui. A vaidade do jornalista existe sim, ela é grande às vezes. Mas uma coisa para te ajudar. Quem está sendo entrevistado é a outra pessoa e não você. Então quem fala é ela. Né? E outra, a mais, acho que a que vai complementar essas dicas é, a pergunta é mais importante que a resposta. Uma boa pergunta já vale. E outra, dica adicional, a não resposta também é resposta. Então, pausa o vídeo agora, vai na apostila, tem um monte de dicas para que você se saia bem. Mas eu vou contar uma história que é muito legal. E é importante, porque isso faz parte da nossa história. Eu estava fazendo uma entrevista, eu entrevistei o André Sanches do Corinthians. E ele é uma pessoa conhecida e sempre falavam da dificuldade de entrevistá-lo por ele ser uma pessoa de personalidade forte. E eu fiquei pensando no que perguntar para ele, eu reli a história dele, na época saiu um livro próximo da data da entrevista que eu li, e na hora da entrevista eu fiz uma pergunta para ele e lembrei, na verdade, que ele participou de um comício de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. O que isso aconteceu? Isso fez com que ele trouxesse uma memória afetiva, ele ficou mais inclinado a me ouvir e a conversa rolou muito legal, de forma legal, e eu consegui até fazer uma coisa, fazer perguntas difíceis para ele. Então, empatia também tem esse lugar. Leia sobre a pessoa, conheça o assunto. Você não vai perder em nada em estudar e saber com quem você está falando e sobre o tema que você está falando também. Outra dica final, veja entrevistas. Se você vai entrevistar, veja os grandes entrevistadores. Isso vai te ajudar muito.